Olá, gente! Olá, olá, boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos. Então a gente vai entrando devagarzinho aí, à medida que vocês vão entrando online. Bem-vindo a todos. Vamos ficando confortável, né? Nos preparando aí para mais essa palestra da noite de hoje, com um tema aí muito relevante, né? Então vamos lá, esperando mais um minutinho para a gente começar aí. Espero que todo mundo esteja conseguindo me escutar direitinho. Se tiver algum problema, só escrevam aí no chat, né? Legal. Espero que todos estejam razoavelmente bem ou bem o suficiente, né? Dentro das devidas limitações do momento. Façamos a nossa parte dentro do que dá, né? Muito bem, muito bem. Então eu gostaria de convidar todos que já estão online ou aqueles que vão chegando à medida que a gente também vai continuando aqui. Se a gente convidar todos para que a gente feche os nossos olhos, convidar todos para a gente fazer uma oração inicial. Então, nos concentrando, elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nós vamos, nesse momento, sentindo a presença dos nossos mentores, sentindo a nós mesmos, tentando acalmar a nossa mente, tentando acalmar a nossa alma, o nosso espírito, respirando fundo, buscando aí um equilíbrio maior. A nossa intenção agora vai atingindo alturas, né, maiores, buscando aí a harmonização com os mentores da nossa casa espírita Paulo Estevam, buscando também a harmonização com os diretores planetários, com Maria, Mãe de Jesus, e finalmente com o nosso Mestre Jesus, aquele que veio à Terra em sua humildade, no seu exemplo de desprendimento e de líder espiritual que é, nos ensinar, exemplificando tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele nos ensinava através da sua oratória e também, muito mais do que a sua oratória, o seu exemplo. A gente agradece a oportunidade de estarmos aqui unidos em seu nome, nosso querido Mestre Jesus. E vamos então iniciando esta preleção com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que bom, gente. Mais uma vez, então, para aqueles que estão chegando agora, boa tarde, né? Nesse sábado aí, legal que tá lá fora, né? Um pouco de vento, um pouco ainda de frio, mas o importante é que a gente está aqui mais uma vez, né? Independente do que está acontecendo lá fora, a gente está aqui para conseguir continuar entendendo aqui dentro, né? É ou não é? E o tema dessa tarde, né? É um tema que faz tempo que não aparece. E veja só que ironia do destino, né? Caiu aqui pra gente, né? Pra gente fazer a interpretação
trazer a nossa visão, a nossa percepção dessa mensagem. E o tema é um desafio chamado casamento. É baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens 1 a 5. Né? Então, casamento em si, né? Acho que uma terminologia, casamento como uma instituição religiosa, como uma instituição civil, legal, dentro da nossa sociedade moderna, um assunto e um tema que com certeza todos nós sabemos do que se trata. Tenhamos nós, a experiência direta, né, com o casamento em si ou não. Né? Para aqueles que talvez ainda são muito jovens ou aqueles que na verdade não tiveram a oportunidade ou decidiram né, esse caminho, não engajar nesse caminho da vida. Né? Mas de uma maneira geral todos conhecemos o conceito. Né? E talvez não, com toda certeza, é sobre o real conceito do casamento que essa reflexão de hoje foi, né? O foco dessa reflexão de hoje é exatamente sobre o conceito real do matrimônio, o conceito real do casamento, o conceito real da união de duas pessoas, dois espíritos, dois perispíritos, numa certa circunstância presente, e sobre que termos, né, sobre que condições, sobre que bases essa união deveria ser construída. Veja só. Né? E o interessante ao falar do casamento é que para todos nós, talvez sem exceção, né, a gente tem as imagens, né, do que é casamento, não tem? Talvez alguns de nós nos lembre por exemplo, dos nossos pais, se eles forem aí, obviamente, um exemplo de casamento. Talvez alguns de nós nos lembremos de inúmeros casamentos que a gente já foi, né? Então a gente lembra das cerimônias de casamento, né? Talvez uma grande maioria de nós participou de cerimônias católicas, outros de cerimônias de outras religiões, né? Mas a gente tem muita memória. E se a gente perguntar para qualquer pessoa aí, a não ser os muito pequenininhos, né? Todo mundo consegue descrever para a gente o que é casamento. E a gente consegue descrever para nós mesmos o que é o casamento. Não é verdade? E o interessante é isso mesmo. A missão dessa discussão de hoje é talvez trazer uma expansão desse significado, trazer para muitos de nós uma ressignificação, né, da terminologia, e não só da terminologia, como do real organismo, do real propósito, que é o casamento segundo a lei divina. Então aqui eu começo a introduzir, né, nessa discussão que nós estamos aqui fazendo, já dois conceitos: lei divina, né, e lei física, ou lei do mundo, lei social. Falaremos sobre essas duas durante a palestra de hoje. Né? O que é a lei? Falaremos primeiro daquilo que nos é muito próximos. Né? O que é a lei do homem? Né? As leis sociais, as leis físicas. Elas são leis criadas pelo homem e não são leis imutáveis. Essa é a primeira característica, né, da lei social, da lei nossa aqui, do mundo encarnado. Por que ela não é imutável? Porque dependendo de que país nós estamos, dependendo de que cultura nós estamos, dependendo da predominância religiosa dessa cultura, dependendo em que momento da história humana eu estou me referindo, essas leis sociais se modificam drasticamente, né? Vamos pegar um exemplo. Não tenho aqui uma experiência legal extensiva, portanto, sabemos que as
perante a lei, o casamento tem significados muito diferentes. Se você pegar uma cultura que nos é próxima, exemplo, a brasileira, ou até muito a australiana, né? Para nós que aqui estamos na Austrália, e compararmos talvez com uma cultura de países do Oriente Médio, ou até mesmo países asiáticos, né? Viemos de uma base social bastante distinta, e essa base social afeta, obviamente, a maneira que as pessoas se relacionam, que elas vivem. E é exatamente nessas leis que criam, né, essas bases sociais, esses pilares para a formação desse regimento de como que as pessoas vão, né, oficializar uma união, né? Então essas são as leis sociais, as leis humanas, que são mutáveis, então. Hoje, em 2021, existem inúmeras leis que regem o casamento no mundo. Veja bem, né? E falávamos há poucos instantes da lei divina. E a lei divina, ela é única e ela é imutável. Sabe por quê? Porque é a única lei divina que rege a real, única, exclusiva e, portanto, unânima base para a união de duas almas é a lei do amor. É a única. E a lei do amor, ela é imutável. Ela é atemporal, né? Amor é a mesma coisa no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Oceania. Amor não muda, né? Concordam? O amor, ele é a ideia do amor, as bases do amor real, né? E falaremos um pouco mais como que é esse amor aplicado ao conceito do casamento, né? Para que a gente não fique só nessa superficialidade do termo tão abrangente que é o amor, né? Ele é o mesmo também across the time, né? No decorrer do tempo, né? Pensemos que 3 ou 4 gerações atrás, amor incondicional, exemplos de amor incondicional, tem exatamente a mesma aplicabilidade, o mesmo significado do que um amor incondicional hoje em dia. Que o amor é universal, né? Ele não muda. E o amor é a única linguagem divina que caracteriza as condições para a criação de um matrimônio real e permanente. Olha só o que a gente acabou de falar, né? O amor é a única base que cria condições reais, não ilusórias, né, para a união de duas almas dentro do matrimônio, perante Deus. Percebe como é muito mais profundo, né? Agora vamos tentar, aliás, para nós não vai ser nenhuma dificuldade, né? Porque a gente está na carne, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está engatinhando, a gente ainda é muito imperfeito, como sabemos, né? E o que é o nosso conceito de casamento, né, na sociedade moderna? Com variações, com certeza. Estou fazendo uma generalização aqui, tá? Mas não foge muito disso que eu vou falar. Lembrando, primeiro, né, das nossas condições atuais, como somos nós, como seres ainda, né, como seres humanos? Já somos seres extremamente desprendidos, né, dos vícios da alma? Com certeza não. Já somos seres completamente desprendidos do apego extremo à beleza, do apego extremo aos interesses, inclusive, sejam eles interesses materiais ou interesses afetivos. Ainda não estamos desprendidos disso. Estamos? Não. Com certeza não. Estamos desprendidos, inclusive, do interesse conveniente, né? O que é isso? Bom, numa certa fase da minha vida, tal coisa me era conveniente. Queira eu assumisse isso conscientemente ou não, né? Que muitas das coisas que, inclusive, nos acontecem, às vezes não é um ato consciente 100%. Muita coisa acontece ainda no nosso plano inconsciente. Mas isso não queira dizer, né, que
a nossa inconsciência também não traz muito das nossas próprias imperfeições de caráter, né? Então, aonde eu estou querendo chegar com isso é o seguinte: esse casamento das nossas sociedades modernas, o casamento que nós conhecemos, que nós descrevemos, por inúmeras vezes também nós já presenciamos essa entidade chamada casamento não dar certo, né? O matrimônio resultar em divórcio, em separação, né? E positivamente, que bom, e inclusive já é inclusive uma coisa bastante aceita e tolerada, inclusive vista de uma certa forma positiva, aqueles que conseguem fazer essa separação, esse divórcio, né, de uma forma pacífica e amigável, não é? Que infelizmente também não é a grande maioria, né? Muitos casais passam por realmente aí processos de separação muito complicados, muito turbulentos, né? E o objetivo dessa palestra, de maneira alguma, é começar a classificar tipos de separação, né? Nós estamos aqui para isso. Mas onde falávamos então sobre esse ponto até frequente, né, comum dentro da nossa sociedade, que é o divórcio e a separação. E existe uma certa confusão, não existe? Quando a gente fala da separação, porque já lemos lá em algum lugar, né, ou já lemos inclusive no nosso próprio evangelho, né, que o homem não separe aquilo que Deus juntou. E aí a gente se pergunta, mas espera aí. Inclusive a interpretação de algumas religiões, né, de que não se pode haver o divórcio. Por quê? Porque que o homem não separe aquilo que Deus juntou. Como é que fica isso? Não é? Fica confuso, não fica? E o Evangelho, graças a Deus, vem nos esclarecer, né? Vem nos tirar a confusão, né? Para completa compreensão desse tema. Olha que bem-vindo, né? E como que fica simplesmente, eu vou tentar realmente descomplicar, o meu máximo aqui. É único e simplesmente o seguinte, né? O Evangelho vem nos dizer assim: olha, é permitido o divórcio dentro da sociedade nossa, porque o divórcio ele só está separando oficialmente algo que já está terminado de qualquer forma. Por quê? Porque esse algo que agora está terminado, né, ele não foi construído não foi construído em sua totalidade, né? Não teve como pilar único, fundamental, esse amor incondicional que é a lei divina. E por mais que isso possa parecer um pouco intrigante para alguns de nós, né? Porque alguns de nós que já passamos pelo divórcio possam pensar assim, poxa, mas como assim? Eu amava o meu ex-marido ou a minha ex-mulher, seja lá qual é o nosso caso, né? E eu nunca estive com ele ou com ela por interesse. Casamos na época por amor e etc, né? Realmente, né? O Evangelho de hoje não vem nos dizer que nós nos enganamos. Não. Mas vem nos dizer o seguinte: nós ainda não conhecemos, então, o real amor divino que é necessário para esse matrimônio estável e incondicional, inquestionável. Não é? Porque se eu estou dizendo que eu amava quando casei, e mesmo assim chegou aonde chegou, né? O Evangelho nos dá a dica, né? Ele não joga ali na nossa... Ele não coloca de uma forma muito abrupta na nossa cara, né? Na nossa face. Mas ele nos dá uma grande dica de que isso que nós chamávamos de amor, lá quando casamos,
Talvez é uma expressão ainda um pouco imperfeita e rudimentar, né? Do amor real de que Jesus nos fala, de que Deus nos fala, né? Então, se nós pensarmos ainda um pouco mais, talvez já lembrando um pouquinho de como que foi talvez esse iniciar o casamento que não deu certo, né, ou etc e tal, a gente com certeza vai conseguir lembrar de coisas que seja nós mesmos, o nosso ex-cônjuge, ou, né, etc, fizemos, por que esse casamento acabou, né, etc, né, porque tal coisa, porque isso, porque aquilo, e isso foi cansando, ou aquilo é... Então, no final das contas, é o seguinte: esse relacionamento terminou, né? Ou como a maioria dos divórcios acabam, né, chegando lá. É por realmente, se a gente for olhar lá no fundo, né, e começar a perguntar os porquês, né? Por que disso, por quê? Nós vamos chegar em imperfeições da nossa própria personalidade. Nós vamos chegar ainda, né, em imperfeições morais de ambos os parceiros, né? Essas imperfeições morais acabaram gerando de uma forma indireta, às vezes não direta, né? Não é uma coisa assim lavada na cara, mas às vezes é indireta. Acabaram gerando dentro desse relacionamento conceitos, atitudes, vibrações não alinhadas com o amor puro e incondicional de Deus. Concorda? Exemplo, o ciúme. Exemplo, a competição de poder, né, dentro de uma relação. Exemplo, tem tantos, né? Às vezes quando a gente às vezes a gente julga o outro, né? A gente critica demais o outro baseado apenas na nossa ótica, né? Ou seja, a gente ainda não tem essa habilidade de conseguir fazer essa transferência, né? De conseguir realmente nos colocar na posição alheia e ver como é que é ver o mundo, ver essa perspectiva, ver essa situação nossa de casal, né? No outro shoes, né? Então, olha como não é uma crítica tão feroz assim a nós mesmos, ou aqueles que de nós, né, que já tentamos um relacionamento ou outro e talvez chegamos no final das contas à separação ou ao divórcio. Não deve ser para nós, inclusive, uma mensagem desmotivante, né? Que diria, poxa, então já que eu sei que eu ainda sou imperfeito, né? E que eu ainda não tenho a capacidade de compreender esse amor pleno e incondicional e puro de Deus, que eu acabei de escutar, que é a base de um matrimônio verdadeiro, como é que eu vou tentar de novo casar com alguém? Ou como é que eu vou tentar de novo me expressar, né? Ou me unir a alguém de novo? Que eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer essa grande evolução moral nos próximos 5, 10 anos, na verdade. E essa mensagem não vem para nos desencorajar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A mensagem apenas vem para explicar isso que muitos questionam, né? Que o homem não separe aquilo que Deus juntou. Não existe contradição nessa colocação, né? E por que a gente deve, então, tomar, inclusive, esses conhecimentos que nós temos, né? Estamos nos conscientizando aqui hoje, como um encorajamento, né? E não como um artefato ou um fato, na verdade, que nos desencoraja a investir talvez em um outro relacionamento. Por quê? Porque, na verdade, sabemos que é só através da vida de relação é que nós temos uma oportunidade ainda mais intensa de nos desenvolver. É ou não é? E eu aqui não me refiro apenas à vida de relação matrimonial. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui nos assistindo que talvez não estejam no momento numa vida de relação matrimonial. Que não tem problema algum. Porque as relações que nos desenvolvem são todas elas.
sejam elas debaixo de um casamento oficial perante a lei humana, seja uma relação de amigo, seja uma relação de pai e filho, seja uma relação de irmão e irmã, de avô e neto, não interessa, né? As relações são necessárias, né, realmente, para a gente continuar nos conhecendo melhor, né? É só através da relação que a gente tem a grande oportunidade de conseguir ver melhor os nossos próprios defeitos. E aí vem o grande ponto, né? Será que eu vou conseguir, então, no momento em que eu me deparar com esses defeitos da minha própria moral, defeitos da minha própria personalidade que afetam a pessoa amada, será que eu vou ter a humildade, né, de primeiro me interessar por esses defeitos? Porque olhar para os nossos próprios defeitos e muitas vezes não é fácil, né? Não é todo mundo que consegue olhar para os próprios defeitos de uma maneira madura, de uma maneira corajosa, né? A gente usa a palavra corajosa porque precisa ter coragem, né? Para conseguir olhar os seus próprios defeitos, conseguir inclusive aceitá-los, né? Mais do que qualquer coisa. Então, será que eu vou ter a humildade necessária? Será que nós teremos a humildade necessária para nos interessar igualmente, né, pelos nossos próprios defeitos numa relação, do que eu me interesso pelas coisas que me convêm, né? Que as coisas que a gente gosta, que as coisas que nos convêm, o interesse é máximo, né? Nosso foco está aí, né? Mas deveria ser dentro do nosso portfólio, né, da nossa lista de coisas que nos interessa, né? Os pontos da minha própria personalidade que afetam a vida da pessoa amada deveriam estar na nossa lista de prioridade. Porque senão, essa frase que eu acabei de falar, ela fica um pouco sem sentido. Da pessoa amada. Puxa, mas eu não estou dizendo que eu não amo essa pessoa. Se você realmente ama, você quer o bem. Se você quer o bem, você não quer vê-la sofrer, não é verdade? Se você não quer vê-la sofrer, como é que a gente pode correr daqueles artefatos da nossa própria personalidade que a fazem sofrer? Olha como é um paradoxo. Percebe? Então, ama realmente aquele que nós dizemos, né, o nosso cônjuge, que o nosso sinal de amor para esse cônjuge seja o nosso interesse em nos melhorar. O nosso interesse em entender como é que as nossas fragilidades, como é que as nossas dificuldades, como é que a nossa personalidade que ainda está em andamento, né, está em escultura, como que ela pode ser melhorada para que, né, as ferpas dessa madeira ainda não lixada, né, não machuquem demais essa pessoa que eu digo que eu amo. Não é verdade? E nesse movimento, veja bem, nesse movimento, que é o quê? Interesse, desprendimento, né? Amar incondicionalmente alguém, ou seja, não só te amo se você... Não existe condição, né? Olha, eu só gosto de você se... É nesse movimento que a gente está falando que leva, eventualmente, à conquista desse amor real, mais puro, incondicional, que é o amor de Deus. É nessa direção, né? É como se a gente estivesse numa trilha com a bússola na mão, né? E a gente ainda está distante lá do ponto final. Só que é óbvio, para eu chegar no ponto final, eu preciso pelo menos estar no caminho certo, na verdade. Se eu pegar a trilha errada e começar a andar, eu com certeza não vou chegar no meu destino, né? No ponto que eu quero chegar. Então, isso que nós acabamos aqui de discutir é nós checando na bússola, né? E sabendo que, poxa, é esse o sentido que deve estar o meu foco e o meu esforço dentro da relação, né?
É aí que eu estarei fazendo a minha parte para contribuir para isso. Né, gente? Como é que ficou isso para vocês? Né? Para mim, certamente, em preparar essa preleção, em refletir comigo mesmo, aonde que a gente ia com essa conversa, foi uma grande oportunidade, né? de refletir também sobre o meu papel, né? Dentro da minha relação, do meu matrimônio, né? E como que eu posso melhorar esse papel. Que também não adianta nada, né? Vim aqui falar, né, para vocês, né? Eu estou falando para mim também, com certeza, né? Tá bom, gente? Então vamos nesse momento agradecer, fechando os nossos olhos para fazer a nossa oração final. A gente busca nesse momento, mais uma vez, uma conexão mais forte com o plano espiritual, com os nossos mentores, com todos aqueles que fazem a proteção dos nossos lares, da nossa família, não só da nossa família carnal, nossa família de sangue, mas também a nossa família espiritual. Todos os nossos irmãos e irmãs encarnados na Terra e também aqueles que se encontram na vida espiritual, na erraticidade. Vamos vibrar por todas as pessoas que estão deixando o corpo físico nesse momento ou deixaram o corpo físico nas últimas semanas. Que elas possam ser bem recebidas no plano espiritual, auxiliadas pelos trabalhadores, mentores. E que nós possamos também orar nesse momento pelos líderes mundiais, todos eles sem exceção. Pensemos em todos os países. Imaginemos essa luz rosa, sutil, rosa clara, de amor, irradiando os corações principalmente, mais do que as mentes, né? Aos corações de todos os líderes mundiais. Que esses fluidos finos envolvam os corações, os sentimentos de cada um deles, trazendo a cada um deles, mais do que qualquer coisa, né, os princípios fundamentais desse amor puro, divino, né? A compaixão, a humildade, a bondade, o desprendimento, a tolerância, a paciência, todas as outras virtudes que esse amor divino traz consigo, né? E finalmente nós vamos pedindo que essas mesmas vibrações fiquem conosco, permaneçam nos nossos lares, juntamente com as nossas famílias. E nós vamos então terminando a preleção de hoje, que assim seja, graças a Deus. Gente, então obrigado aí para vocês, tenham uma boa noite, final de semana aí e uma semana de paz e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.